Itaituba está localizada na margem esquerda do rio Tapajós, contando com uma população de 97 mil habitantes. Tem uma economia baseada na agropecuária, tendo apoio na agricultura familiar. Na indústria, se destaca por ter no subsolo o calcário, o que lhe dá a condição de ser um dos maiores produtores de cimento do Brasil. Na área mineral, é um dos maiores produtores de ouro do Brasil, em função da força do Vale do Tapajós, que fez o município ser um dos mais ricos do país nas décadas de 1980 e 90, quando tinha um aeroporto com maior movimento de aviões de pequeno porte. Até hoje, a cidade tem no ouro um movimento expressivo. Nós temos a nossa economia em um grande percentual baseada ainda na exploração mineral, no garimpo. Hoje, seguramente, 65% a 70% da economia de Itaituba e aqui dessa região do Polo Tapajós ainda depende da atividade garimpeira. Hoje, o movimento da aviação diminuiu no aeroporto da cidade. Os barcos continuam sendo um dos meios de transporte mais utilizados pela população. Mas é no transporte rodoviário que está fazendo crescer o fluxo de pessoas na cidade. A BR-163 faz a ligação com o Centro-Sul e Sudeste, o que tem transformado Itaituba em um grande centro de logística da região norte do Brasil. Essa condição está sendo conquistada graças ao movimento do distrito de Miritituba, onde existem os portos voltados à exportação, o que tem ajudado a desobstruir os portos de Santos e Paranaguá. Já a BR-230, a Transamazônica, que passa pelo centro da cidade, também contribui para o desenvolvimento do turismo no município. Dá para conhecer balneários Lagoa Azul, onde existe um igarapé com água cristalina, num ambiente cercado de verde e de vida. Uma paradinha, nem que seja para tirar uma fotografia, vale a pena. Mais adiante, na BR-230, chega-se até a Maloquinha, que tem uma base turística muito interessante, pois promove um verdadeiro encontro com a natureza. Um lugar de uma beleza que enche os olhos. Se o espírito de aventura fizer parte do seu pacote, aconselho dar uma chegada até o Parque Nacional da Amazônia, uma unidade de conservação federal, onde é possível se hospedar na pousada Portal da Amazônia. Lá existem passeios pelo rio Tapajós, olha, uma programação do jeito que você gosta. Mas reserve um tempo para aproveitar a cidade de Itaituba. Recomendo uma visita ao Museu Araci-Paraguaçu. O que é que o turista encontra no Museu Araci-Paraguaçu? Olha, ele encontra muita coisa, principalmente a história de Itaituba, né? E alguns outros produtos que nós temos, como por exemplo a questão da arqueologia, que nosso município foi um dos maiores sítios arqueológicos de Itaituba, que aqui viveram 7 etnias, né? Então nós temos essa história também a ser contada. Mas nós procuramos fazer com que o museu desse condições e oportunidade para as pessoas conhecerem a verdadeira história do nosso município. É muito mais do que uma visita, é um passeio pela história de Itaituba, que viveu o seu apogeu econômico com o ciclo do ouro, na segunda metade do século passado, que fez a cidade crescer bastante, com pessoas vindas de todos os pontos do Brasil. O museu mostra os vários momentos do município, que tem uma rica história. A história de Itaituba conta-se que na década de
40, 50, 40, só existia muito francês aqui, né? E eles deixaram assim, um grande legado para o município de Itaituba na questão da música, né? Tanto que o pessoal da minha geração aprenderam a tocar sem ter nenhum professor para orientar. Então a gente vivia de música constantemente, como até hoje. O francês era muito presente no nosso município, né? E isso deixou alguns legados, deixou alguma coisa, né? Mas nós temos uma influência grande, não só do francês como do holandês. Quando Pedro Teixeira chegou em Itaituba, já encontrou holandeses no meio das etnias que existiam aqui, que eram 7. Apiacás, Mundurucus, Parintintins, Maués, e tem mais umas 2 aí que eu não estou lembrada. Então, existe essa história escrita, deixado por pessoas que fizeram parte da história e que se preocupavam em escrever a história do município de Itaituba. Depois do Museu Araci-Paraguaçu, fomos até as margens do rio Tapajós para conhecer uma curiosidade do município. Do Museu Araci-Paraguaçu, a gente veio até as margens do rio Tapajós, olha só, para que você tenha a condição de observar. E até no lugar, na verdade, isso aqui é um terreno público, né? E aí tem algumas histórias aqui que o Rodrigo, da Secretaria de Turismo, vai contar pra gente, porque na verdade Itaituba é um grande sítio arqueológico. Me conta aí, Rodrigo, que situação é essa, que história é essa? Bom, assim como nós vimos lá no Museu Araci-Paraguaçu, né, tá bem evidente que Itaituba é um sítio arqueológico, né, fantástico. No próprio espaço municipal foram encontrados várias cerâmicas indígenas, né, provavelmente dos índios Tapajó. E nesse local aqui especificamente, né, foi encontrado ossos de preguiça gigante, né? Então isso aqui provavelmente uma vértebra, né, dentre vários outros fragmentos que foram encontrados no rio, né? Assim como no quilômetro 5 aqui em Itaituba também foram encontrados esses ossos de preguiça gigante. Então isso carece de um estudo maior, né, de especialistas que venham a Itaituba para trabalhar e pesquisar esses fósseis, né? Aqui também é um local onde visualizamos que tem bastante gás natural, então justamente por conta desses fósseis que eram frequentes no local. Exatamente, e aqui tem até uma área pesquisada já, né, provavelmente pelo governo federal, né? Vamos olhar lá, vamos só lá, para pessoas entenderem, né? Você falou da questão dos resíduos fósseis, né? E aí, certamente que anos atrás, o governo brasileiro, fazendo a sua pesquisa, encontrou aqui, eu não sei se o termo mais apropriado seja jazida, né, de gás natural, mas é uma reserva de gás natural que já está até aqui catalogado, inclusive, não é isso? Justamente, vamos lá. Por conta dessa quantidade de fósseis, certamente esse local é propício para a formação de gás natural, né? Isso é uma perfuração da Petrobras, né, que está aqui certamente desde a década de 70, 80, e que os próprios moradores, ao abrir esse registro aí, visualizam o gás e ao colocar um isqueiro, um fósforo, ele soltava uma chama, né, de fogo. Inclusive até faziam comida aqui nesse local, inclusive. Pegamos a estrada do Bis para conhecer um conceito ligado à cultura local. Bom, na estrada do Bis, chegamos até aqui a praia do Índio e a gente veio conhecer aqui uma espécie de um galpão, de um ateliê do Everaldo, que tem um trabalho muito forte de artesanato, cerâmica. Vamos conhecer um pouco mais essa história aqui de um trabalho voltado à cultura aqui do município de Itaituba. Bem, o propósito do nosso trabalho é como a cultura Munduruku, o nosso potencial maior é o artesanato, né? E aqui, como a gente mora no médio, que são Baixo, Médio e Alto Tapajós, a gente representa a cultura Munduruku através da cerâmica, né? E a gente produz a cerâmica aqui no Médio Tapajós. E você pode ver que
nossos herdantes, eles são Munduruku, e um dos nossos fins é tanto mostrar para a sociedade que a gente ainda trabalha em cima da arte, porque tem muita gente que vê o indígena hoje como moderno, como tecnologia, mas não, você vê que a gente ainda trabalha em cima da arte Munduruku, em cima da cultura indígena e acima de tudo a gente trabalha para ensinar as crianças e os jovens e os adolescentes também. Itaituba consegue aliar história, cultura e belezas naturais. É o tipo do lugar que merece uma visita.